Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, bem-vindos a mais uma aula de aprofundamento curricular do novo ensino médio e o nosso componente, Laboratório de Produção Jornalística, que faz parte do aprofundamento #Se Liga na Mídia. Nós estamos o quê? Nós estamos na aula atividade 4, na aula de desenvolvimento, a primeira aula do desenvolvimento, a etapa de desenvolvimento, né? Então, você tem aí todas as informações para vocês na tela, para vocês saberem em que etapa estamos. Vamos prosseguir, então, para a nossa aula, dizendo o conteúdo da aula de hoje, né? A gente vai planejar o jornal comunitário. O que a gente está trabalhando na atividade 4? Trabalhando a ideia de construir um jornal comunitário, né? Então, nessa primeira aula de desenvolvimento, planejamento do jornal comunitário e o que mais? Vamos lá. Tema do nosso planejamento, pode pôr na tela para eles, lazer na periferia. Então, olha só, o que o estudante tem que pensar agora quando vai planejar o jornal comunitário? É pensar o que ele vai trazer o que ele vai veicular nesse jornal comunitário, né? Então, pensando que no entorno do estudante existe vários temas, existe várias questões que podem ser abordadas. Então, escolher alguns temas que são mais pertinentes, porque ele tem que escolher, né? Tem que ter algum tipo de tema que seja prioritário. Aí ele vai escolher aquele que é mais pertinente e trabalhar em cima desses temas. O que nós fizemos aqui, né, na nossa aula improvisada, né, no estúdio, eu escolhi alguns temas que eu acho que são pertinentes na minha visão, obviamente. Cada estudante, cada escola vai ter aí o seu entorno para poder verificar o que é mais importante, o que é pertinente para a sua realidade e trabalhar. Então, nós vamos planejar o nosso jornal, começando aí pela ideia do tema que a gente pode abordar, ok? Vamos lá, então. Planejando o jornal comunitário. Como é que se planeja, né? Planejar é pensar antes para poder colocar em prática, né? Aí eu trouxe um texto aí, ó. Os estudantes devem elaborar seus roteiros, fazer suas pesquisas ou entrevistas e começar a produzir o material no suporte escolhido. É importante que pesquisem na prática, com visitas, se possível, a estúdios e ou redações de produção de conteúdos midiáticos ou que façam pesquisas virtuais via apps de comunicação com produtores de conteúdo comunitário. Eu vou pedir desculpa aqui para vocês, eu não apresentei a intérprete de Libras que está com a gente, é a Thalita, né? Olá, Thalita. Ela vai falar aí com vocês, os estudantes que precisam da tradução de Libras. Ok? Gente, presta atenção, nessa parte do planejamento do jornal comunitário, é importante que os estudantes tenham aí uma visão um pouco mais próxima do que é o jornal comunitário. A gente tem na teoria, já fizemos aqui diversas vezes abordagens sobre o conceito de jornal comunitário, né? A diferença entre o jornal comunitário e os jornais hegemônicos, etc. Mas é preciso que agora o estudante tenha uma aproximação, ele tenha um contato maior com essa experiência. Então, qual que é a ideia? A ideia é que prepare seus roteiros, né? Para poder fazer suas pesquisas e entrevistas. E também, se possível, visitar uma redação ou um estúdio onde se faz o jornal comunitário. Vamos dizer que, por exemplo, ele vai visitar um estúdio de podcasts, né? O jornal comunitário é feito de podcasts, o que ele vai visitar. Então ali tem um estúdio de gravações. Então visitar, verificar como que eles preparam as gravações, como que eles preparam a pauta, como que eles discutem o que é pertinente e o que não é, né? A escrita do texto, toda essa preparação. Ah não, mas o jornal comunitário que ele vai visitar é de jornal impresso mesmo. Então vai ver a redação, como que trabalham os repórteres, como que eles oferem toda essa informação, como que eles separam e determinam o que é importante estar na capa. Como que cria manchete, toda essa questão. Então, essa aproximação com uma experiência mais real, né, verificando como é que funciona todo esse trabalho, é importante porque aí o estudante também vai ter esse subsídio para poder, na hora de preparar o seu material, ter ideias, né, de como criar e preparar o seu material. Pode ser também de forma virtual, tá? De repente não pode ser uma visita presencial, mas pode fazer aí uma entrevista de forma virtual, conversar com os responsáveis, né? Etc. Tem diversas possibilidades aí para vocês conseguirem levantar aí informações e elementos que podem ajudá-los na construção do seu jornal comunitário, tá certo? Prosseguindo, a gente vai falar sobre a habilidade que está sendo mobilizada neste momento, né? É importante falar que é uma habilidade que já faz parte aí do ensino médio, a habilidade ensino médio
da primeira à terceira série, né, de língua portuguesa, é a habilidade 17. Então, qual é essa habilidade? Elaborar roteiros para a produção de vídeos variados, que podem ser vlogs, videoclipe, vídeo minuto, documentário, etc. Apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, como podcasts, playlists, comendadas, etc. Para ampliar para ampliar as possibilidades de produção de sentido e engajar-se em práticas autorais e coletivas. Então perceba que aí essa habilidade ela tem tudo a ver com o que vocês estão preparando agora. Já que vocês estão preparando o jornal comunitário, possivelmente, por exemplo, você vai criar aí vídeos de reportagens, né? Ou playlists de vídeos, ou podcasts. Tudo isso aí que você pode criar vai fazer parte do que você vai mobilizar nessa habilidade. Então precisa dessa habilidade para mobilizar aí os seus conhecimentos sobre essa atividade. Muito bem. Para começar aí, para saber mais sobre essa questão do jornal comunitário, é preciso a gente ouvir vozes de especialistas, né? E como que os especialistas tratam quando está falando de temas que são pertinentes à nossa comunidade. Nesse caso, como o tema que eu escolhi para essa aula é lazer na periferia, eu procurei o quê? Um material no Jornal da USP, que é um local riquíssimo, eu já falei aqui nas aulas, vocês podem pesquisar. O Jornal da USP tem muito material para pesquisa sobre diversos assuntos, né? Inclusive sobre a questão do jornal comunitário ou jornalismo em geral. Tem podcasts, tem textos, então vocês podem procurar lá que vocês vão achar muita coisa, tá? A gente usa muito aqui na aula também. E eu peguei esse podcast porque o autor vai falar um pouquinho sobre essa questão do lazer, dessa complexidade da falta de lazer na sociedade, na periferia, e como o que poderia ser feito para minimizar esses impactos, né, esses problemas, né, o que poderia ser feito, porque não basta falar assim, é só colocar lazer, não, é preciso verificar quais são as demandas dessa comunidade, né, e o que já existe, né, que a comunidade já mobiliza e que não é valorizado pelo Estado. Então, é muito legal esse bate-papo, não está na íntegra, tá? Eu acabei tendo que selecionar partes porque era muito longo, mas eu selecionei algumas partes que são, na minha visão, importantes para poder dar uma visão melhor para vocês aí sobre esse tema importantíssimo. Vamos ouvir, então. Opção de lazer. Como que uma cidade como São Paulo não tem opções de lazer, né? É absurdo, algo está errado. E, de fato, esses jovens da periferia têm pouca, né? Mas por quê? Porque há falta de políticas públicas e harmonização entre políticas públicas e o mercado, a economia. Quem move qualquer atividade de entretenimento é a economia, é o interesse econômico, né? Você vê que não existe possibilidade de lazer 100% gratuita, porque o financiamento sai de algum lugar. Se ele sai do Estado, ele é um dinheiro de todos confluindo para atividade de entretenimento. Então sempre haverá questões, e a educação, e a saúde, e o transporte, e a segurança, sempre se colocam essa questão de discussões de prioridade, o dinheiro deve ir para isso, deve ir para aquilo. Então não é uma coisa que tenha que repousar só no poder público. Quem financia a infraestrutura dos chamados fluxos, né, que são os pancadões, são os comerciantes, que pagam os sonorizadores, né, o pessoal que faz o som, né, que por sua vez monta caixas de som, coisa nos seus carros, etc., paredes de som, para alugar isso para os comerciantes, para que tenham interesse em faturar com comida, bebida, etc., até os caras cobram acesso a banheiro. O problema é o local. Causa problemas, quer dizer, os locais onde isso acontece, causa problemas de segurança, limpeza, incomoda os vizinhos, quer dizer, tem outro lado também. Voltamos. Então é a primeira parte quando ele começa a falar. Aliás, deixa eu apresentar, né, a matéria, enquanto eles preparam já a segunda parte. Pode pôr na tela para mim aí, é possível? Pra gente ver, olha só, Momento Sociedade, né, que é o podcast aí, é o nome do podcast, esse é o 21, e aí o título é Lazer na Periferia depende de políticas públicas eficazes, então tá ligado aí o trabalho do Estado em relação ao lazer na periferia, né, e aí embaixo, né, uma explicaçãozinha rápida, José Luiz Portela, que é o especialista que está falando aí, lamenta
que episódios como o de Paraisópolis só ganham repercussão no instante em que ocorrem. Eles são discutidos só no momento da crise, sob forte aspecto emocional, com a profundidade e a amplitude de uma semana ou 15 dias no máximo. É uma matéria do Pedro Teixeira, como eu disse, tirado do Jornal da USP. Antes de passar a segunda parte do áudio, quero comentar essa primeira parte e falar um pouquinho sobre esse assunto, contextualizando, né, a questão de Paraisópolis. Pode voltar aqui para mim, se for possível. Essa questão de Paraisópolis está relacionado a quando houve aquele incidente, né, se a gente pode chamar de incidente, né, na favela de Paraisópolis, em que a polícia foi chamada para... não sei qual o motivo, porque o motivo sempre fica na dúvida, né? Se foi chamada por um caso que estava acontecendo, alguém estava fugindo e entrando no bairro, como eles alegaram, ou se foi chamado para dispersar uma festa, né? Que a gente chama de pancadão, né? O baile funk. E aí, nessa correria, acabou que muitos adolescentes, muitos frequentadores ali da festa, acabaram sendo encurralados numa viela, num beco, né? E morreram alguns aí soterrados, né? E foi uma coisa lamentável. Soterrados não, desculpa, pisoteados. A minha produtora até me ajudou aqui. Isso foi lamentável, né? Então, o que o autor do podcast está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: é tão ruim porque esses assuntos aí, por exemplo, sobre o pancadão, sobre o baile funk, eles só vêm à tona quando acontecem esses problemas, né? Não se discute isso como uma possibilidade de lazer de forma que seja estruturada para poder atender a quem precisa do lazer e também não ser prejudicial ou inconveniente para os demais moradores. Então, esse assunto deveria ser discutido, como ele coloca, de forma um pouco mais honesta, né? E de forma a querer resolver mesmo. Não só tratando isso no afã da emoção, né? Após um acontecimento trágico como esse de Paraisópolis. Foi isso que ele começou a tratar aí. E ele fala também da importância comercial desses tipos de festa, né? Porque muito se fala, por exemplo, do lazer simplesmente como uma oferta que o Estado deve dar, mas sabe-se que tudo tem custo e alguém tem que pagar o custo, né? Então, os comerciantes eles acabam incentivando esse tipo de festa porque tem retorno, porque as pessoas consomem, né? Então, eles patrocinam, só que patrocinam de forma desordenada, né? Acontecem, e aí tem o outro lado da moeda, né? Acontecem de forma desordenada, em horários inadequados, em locais abertos, que acabam incomodando outras pessoas. Então, toda aquela discussão que a gente já sabe que sempre vem quando se fala desse tipo de lazer na periferia. Mas veja que ele fala que é preciso analisar esse tipo de fato de forma fria, de forma como um problema que precisa ser resolvido, e não tratar dessa forma como é tratado, como se fosse um crime ou algo que precisa ser combatido com violência e com manifestações de policial, né? Não é um problema assim, é um problema social, então precisa ser tratado. Vamos para a segunda parte do podcast, que aí a gente continua com a abordagem do especialista. Direcionar para locais seguros da cidade, praças. Tem várias praças, Sambódromo, Interlagos. Interlagos é um local fechado de segurança que não é utilizado, né? E que eu acho que é um local lá na Zona Sul, por exemplo, que devia ser exatamente um local seguro de lazer para a população. Campos de futebol, você tem vários locais. E aí haveria um plano prévio de acesso, ocupação, deslocamento. Quer dizer, em vez da polícia chegar porque teve um problema, que nesses locais onde são feitos, você tem mais chance de você estar envolvendo com o sujeito que está cometendo alguma irregularidade, está fugindo e vai para um local desse. Se você, na verdade, direciona para locais específicos bem organizados, a chance disso acontecer é menor e você terá a polícia dando segurança. Uhum. A iniciativa privada também tem que ajudar, Roxane. Não pode ficar passiva esperando só o lucro. Eu acho que tem dois erros. Um erro é achar que o problema é só do poder público e que o orçamento público comporta tudo, sustenta tudo, porque toda demanda é justa. Não basta a demanda ser justa. O orçamento público é finito, então você tem que fazer uma priorização
e quem pode complementar isso é a iniciativa privada. Quer dizer, tem como fazer, né? O que você está falando é o seguinte, tem alternativas, tem como fazer. Exatamente, muitas alternativas. Tem que priorizar. E aí, não tem que pensar só no problema quando ele acontece no local, você tem que pensar no todo. O outro erro é desprezar a economia, o movimento produzido pelos interessados, pelos envolvidos, achar que o mercado de entretenimento é coisa só para rico. Não é. A economia é a maneira como nós sobrevivemos, como a gente tem saúde, salário, etc., e inclusive como nós temos atividade de lazer. Então é preciso, fechando aí, Roxane, casar interesses, definir papéis, fazer bem feito, cada um a sua parte. São Paulo e qualquer grande metrópole, e mesmo as médias, não podem ficar sem opção de lazer. Existe demanda, existe desejo, existe oferta. A falta de opção de lazer é um problema da sociedade brasileira não querer resolver seus problemas. Ou resolvê-los de uma forma superficial, mal feita, assodada, sem a ética de fazer bem feito, gerando essas consequências que nós vimos. Não adianta comoção, indignação por 15 dias e voltar à omissão. O nosso traço cultural, a nossa maneira incorreta de resolver os problemas, onde cada um culpa o outro e poucos fazem a respectiva parte. José Luiz Portela, sempre às segundas-feiras aqui com a gente no Momento Sociedade. Muito obrigada, Portela. Boa semana para você e até a próxima. Muito obrigado. Bom dia para os ouvintes da Rádio USP. Momento Sociedade, com José Luiz Portela. Bacana, muito bom. Vocês viram aí, né? Até a vinhetinha do podcast é interessantíssimo. Eu acho que os estudantes deveriam começar a acessar esses blogs com frequência, porque tem muita informação. E olha, a Rádio USP, né? O Jornal da USP no geral, né? Ele tem vários blogs ali dentro, então a Rádio USP, ela tem muita matéria legal e são especialistas, né? São pessoas que fazem parte aí da grande elite acadêmica, né? Que a gente falaria aí da educação de São Paulo, por que não dizer do Brasil. Na segunda parte do podcast, a gente viu aí que o Dr. José Luiz, ele fala sobre o seguinte, sobre as propostas, né? Então, olha só que interessante. Primeiro, a gente está vendo aí, já estou ajudando o estudante, a gente está falando de um suporte que é muito interessante, que é o podcast, né? E dentro desse podcast, numa entrevista, num bate-papo, o José Luiz Portela, ele apresenta a sua opinião. Então, a gente já tem aí dentro do podcast um gênero textual, que é o artigo de opinião. E perceba como que ele desenvolve esse artigo de opinião. O problema foi apresentado, o tema, né? Foi apresentado para ele. Ele traz aí primeiro uma análise que ele faz de como esse tema tem sido tratado na sociedade e por que isso não tem sido eficaz, né? Então ele fala, olha, tratar o tema de forma muito emocional, de forma que as pessoas só falem daquilo durante uma semana porque foi uma tragédia e tal, e depois a gente esquece e aí a vida que segue, não é legal. Não é eficaz. É preciso que haja, a partir desses debates, intervenção da política pública para poder criar, e aí quando ele fala da política pública, ele não fala que o serviço público tem que despejar dinheiro e fazer com que as coisas aconteçam. É simplesmente fazer o papel de sistematizar, né? Criar uma forma sistemática de lidar com isso. E aí ele fala que é importante que o poder privado, que aí está falando do dinheiro que não é público, ou seja, das empresas, do comércio, seja injetado aí. Mas o comércio ou as empresas sérias só vão injetar dinheiro se tiver uma sistematização, tiver uma coisa organizada. Então ele vai trazer tudo isso aí dentro do texto dele e ele vai trazendo exemplos. E na parte de proposta, que é essa parte final, ele vai apresentar soluções, ou seja, como é que isso poderia ser feito, em que espaço, de que forma, o que isso evitaria, quando ele propõe ali que pode ser feito em praças, ou no autódromo de Interlagos, ou em campos de futebol, que pode comportar muita gente, organizado, com a polícia estando ali para dar segurança, com o transporte público funcionando para poder essas pessoas trafegarem aí da sua casa até o local e depois voltarem para sua casa. E com isso, ele também mostra como que isso pode evitar outros problemas, como infiltração de pessoas mal intencionadas, que é o que acontece muitas vezes na periferia. Então você percebe que, olha, ele está desmistificando toda a situação do baile funk, das festas da periferia, mostrando que
todo mundo sempre coloca as coisas tudo num balaio só. Então, teve um mal-intencionado lá, causou um problema, pronto. As festas da periferia não prestam, são todas feitas por pessoas mal-intencionadas e não tem nada a ver. Então, achei interessantíssimo ele trazer esse tema no podcast, abordando dessa forma. Por quê? Porque aí traz para o estudante uma ideia de como abordar os temas. Digamos, você vai fazer o seu tema, o seu jornal comunitário e vai tratar desse tema, o estudante aí, ele tem a chance de conversar com pessoas que são especialistas. Por exemplo, não precisa ser um professor, um doutor, mas pode ser pessoas que têm esse domínio, esse conhecimento da comunidade, de projetos. Pode ser até um político, de repente, né? Uma pessoa que tem os projetos já montados, que vai fazer parte da sua campanha. Então, falar, como que funcionaria para que o lazer da periferia, não só o lazer que ela precisa ter ainda, mas aquilo que já existe, como é que funciona para que isso funcione de forma que seja prazeroso e para quem quer curtir e que não incomode o outro que quer descansar, né? E que esse lazer seja plural também, não seja só, por exemplo, o baile funk é uma das coisas que a gente fala, né, que acontece muito na periferia, mas de repente pode se falar de outros tipos de lazer, né? Esportes, práticas educativas, musicais, etc. Então tem diversas coisas que poderiam ser discutidas e que serão discutidas aqui no decorrer das nossas aulas, mas que precisam o estudante pensar em pautas, né, e como que ele faria essa entrevista, como que ele faria essa pesquisa aí para poder trazer para o seu material. Então esse material que eu trouxe para vocês é simplesmente para que vocês tenham aí uma luz de possibilidades de temas e propostas de texto. Como que uma cidade... Eu acho que eu fiz aqui uma coisinha meio chatinha. Vai, beleza. Desculpa, gente, isso aí é gravado, mas a gente está mexendo aqui ao vivo, então acontece. Olha só, no lazer da periferia tem mais uma coisinha que eu quero falar com vocês que é importante, tá? Faz parte da temática, aí vamos ver. Põe na tela para eles, por gentileza, vamos lá. Rolezinho, falta lazer na periferia. Então eu falei do baile funk, outro tema que surge sempre quando vai falar de lazer na periferia é o tal do rolezinho. Então vamos ler esse texto, aí a gente já comenta. É um texto da Patrícia Fortunato, tá? Eu tirei aí do blog do site do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Que ele estava falando sobre essa questão aí de lazer na periferia e aí trata da questão do rolezinho. É um texto de 2014, não é muito novo, mas assim, o tema é sempre atual, né? As acaloradas discussões sobre os rolezinhos estão tomando os mais variados rumos sem que se dê muito atenção a um aspecto fundamental, a falta de áreas de lazer nas cidades brasileiras, especialmente nas periferias de onde vêm os jovens que organizam os encontros pelas redes sociais. Vamos colar no shopping amanhã. A gente não tem nada para fazer mesmo, dizia a convocação para o rolê promovido no sábado 14 no Shopping Itaquera, em São Paulo. Então, presta atenção de como é que funciona aí a questão do rolezinho, né? Muito se fala sobre o rolezinho no sentido... sobre a perspectiva de quem frequenta o local e se sente incomodado com aquele movimento de jovens para lá e para cá, né? De repente um volume grande de jovens chegando, invadindo, não, ocupando um espaço, né? E com aquele barulho, com aquela... Então, as pessoas que se sentem incomodadas com isso é sob essa perspectiva que se fala sempre, né? Pode, não pode, põe em risco a segurança de um ou de outro, o que deve ser feito, tá certo de prender ou do segurança tirar do shopping com violência, mas não se fala, por exemplo, por que que está acontecendo aquilo? Por que esse movimento, esse fenômeno acontece? Quer dizer, o que está por trás disso? Existe lazer na periferia? Existem opções de lazer na periferia para que as pessoas possam, de repente, mesclar aí as suas ocupações, né? Ou, de repente, isso aí é uma forma de manifestar a sua indignação com a falta de lazer, né? Então, esse texto vai trazer uma luz sobre isso. Então, vamos para a próxima tela? Já faz mais de uma década que deixei o bairro cinza e sem graça da região metropolitana de São Paulo, onde vivi toda a minha adolescência. Ali, as opções de lazer eram e continuam sendo ficar em casa vendo televisão ou ficar na calçada conversando com os amigos.
Todas as vezes que volto ao meu endereço de juventude, sinto uma mistura de tristeza e de pena daqueles que, ao contrário de mim, seguem carentes de cultura e lazer. Não há praça, quadra esportiva, biblioteca, centro cultural, cinema, teatro ou nada que o valha. Não há nem mesmo um posto de gasolina com loja de conveniência, e o que em muitos bairros afastados do centro, mesmo naqueles não necessariamente considerados pobres, transformou-se em única opção contra o tédio, né? Aí já terminou o nosso texto. Então, voltando, olha só pensar, essa análise que ele está fazendo é meio que uma narrativa sobre como ele vê a comunidade, mas ao mesmo tempo é um texto de opinião, porque ele vai trazendo aí características do que ele vê na comunidade onde ele vive, o que ele viu e como ele faz esse contraponto com a atual situação dele morando num bairro que já não é considerado bairro de periferia. Então vejamos, aqui em São Paulo, por exemplo, né, de onde a gente está falando, a gente tem muitas praças, a gente tem os shopping centers, a gente tem parques, tem teatros, tem cinemas, tem restaurantes, tem museus, tem muita coisa para visitar. Mas verificar como é que isso está distribuído. Está centralizado ou está realmente distribuído para que todos tenham acesso? Aí que está a grande questão. Quando a gente vai para os bairros de periferia, a gente não vê toda essa gama, toda essa diversidade de opções de lazer. O jovem ele tem que se locomover distâncias e, além de tudo isso, ter um poder aquisitivo, porque custa. A maioria das coisas custa dinheiro. Se não vai custar, por exemplo, ir a um parque, mas vai custar, por exemplo, o metrô, o ônibus, o Uber, o transporte, vai custar o alimento. Então, se ele estivesse próximo à sua residência, talvez boa parte desse custo não seria necessário. Percebe, então, como que ele está dizendo que essa questão do lazer, ele acaba afetando, por exemplo, essa ideia do jovem de ocupar outros lugares. Então, o rolezinho, ele se transformou meio que em uma forma de protesto, né? Uma forma de mostrar, nós precisamos de espaço e como esse espaço aqui é o único que nós temos por perto, a gente vai e ocupa. Então, perceba o link entre o rolezinho e o baile funk, né? Todas essas manifestações são o quê? É a própria comunidade, a própria periferia querendo fazer a sua voz prevalecer diante daquilo que ela acha que está sendo inadequado, que não está sendo justo, né? Por exemplo, por que eu não tenho direito a ter o mesmo espaço de lazer que uma pessoa que mora na minha cidade, mas que, por morar numa região mais centralizada, tem acesso a mais outras opções de lazer? Por fazer parte de uma classe social mais abastada, também tem acesso mais facilitado a outros espaços de lazer diversificados, como, por exemplo, ir ao Teatro Municipal, assistir a um bom teatro, né, uma boa peça, ir ao cinema quando quiser, participar de outros eventos que são importantes, né, como museus, né, e tal. Então, por que eu não consigo ter isso? Então, a partir daí, a voz do jovem e do adolescente passa a ser uma voz de protesto. Então, o baile funk é uma manifestação que está ligado a isso, né? E aí a gente pode discutir em diversas aulas ou em diversos momentos o que está acertado, o que não é acertado, o que é adequado, o que não é inadequado. Um monte de gente vai ter opiniões diferentes, mas o fato é, as opções de lazer, a escassez das opções de lazer, elas levam a esse tipo de problema, a esse tipo de causa. Então, o estudante, né, vocês aí que estão preparando o material para o jornal comunitário, começar a pensar nesse entorno e é preciso que se crie debates e se discuta sobre esses assuntos para poder chegar aí a conclusões, né, diversas e enriquecer o debate nas escolas, na sociedade em geral. Ok? Gente, chegamos ao final da nossa aula. Temos aí a tela de orientação para os estudantes, que é a tela de sempre que eu coloco para vocês, ler os textos, observar a integração entre os componentes do mesmo aprofundamento, acessar os links que eu porventura deixo aí para vocês terem mais aprofundamento sobre o assunto e não esquecer da tarefa que eu sempre vou postar para vocês lá, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que aproveitem bem o material, um ótimo final de aula, um grande abraço, tchau, tchau.